E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é William Sandro. Obrigado por acompanhar até aqui, grande abraço, e vamos para o vídeo. Volume 1 Prólogo. A reencarnação do assassino. Sentei-me pesadamente no assento do avião. Minha missão no exterior está completa, e estou voltando para o Japão. Assassinatos só existem em histórias fictícias. Para a maioria das pessoas, isso é senso comum. No entanto, espero que você considere isso com calma. Não há maneira mais eficiente e rápida de eliminar inimigos do que matando-os. Quanto mais dinheiro e poder alguém possui, mais inimigos deseja eliminar. Onde há demanda, há oferta. E assassinos como eu nascem para atender a demanda. Minha última missão terminou, como sempre. E meu negócio de assassinatos terminará hoje. Mesmo sendo considerado o melhor assassino do mundo e até mesmo causador da morte de um presidente, não consigo resistir ao envelhecimento. Minha próxima tarefa foi finalizada. Darei aulas no local onde técnicas de assassinato eram ensinadas. Ensinar assassinos exige um nível de especialização extremamente alto, e tal talento é raro. No futuro, criarei crianças talentosas e cultivarei assassinos como eu. Mas o problema é que esse trabalho parecia inventado para relaxar. O avião balançou violentamente com a explosão, sua altitude diminuindo gradualmente. Silenciar alguém para se desfazer de uma ferramenta usada é compreensível, mas chegar tão longe para matar apenas uma pessoa, parece que os superiores estão me tratando mal. Senti minha idade novamente, pois nem havia previsto isso. Levantei-me, empurrei os passageiros em pânico e corri na direção do barulho. Primeiro, hackearia o sistema de acesso, depois invadiria a cabine. Alguém tentou interromper o processo, mas eu os coloquei para dormir. Na cabine, as cabeças do capitão e do copiloto já estavam despedaçadas. Se ao menos esse fosse o fim. Assassinos exigem uma grande variedade de habilidades, e pilotar um avião não seria um problema para mim. Contanto que o console de controle não explodisse junto com as cabeças do capitão e do copiloto. Já tirei vidas suficientes no passado. Sabia que chegaria a minha vez mais cedo ou mais tarde, mas pensar que o funeral seria tão extravagante. Fechei os olhos. Não importa a situação, se houver pelo menos 0,01% de chance de sobrevivência, você deve dar o seu melhor. Esse é o meu lema. Mobilizei toda a minha experiência e conhecimento para encontrar a melhor solução. Ainda há esperança. Embora resgatar o avião seja difícil, ainda tenho uma chance de sobreviver sozinho. É mais cedo do que eu pensava. Eles fizeram todos os arranjos possíveis. Perdemos para eles. Do lado de fora da janela, aviões de caça armados com mísseis se aproximavam. Estávamos sobrevoando a cidade. Nesse ritmo, o avião se chocará contra a cidade, causando danos massivos. Eles planejavam nos destruir antes disso. Deveria levar uns 10 minutos para eles chegarem. Parece que eles têm algum plano oculto. Os mísseis foram lançados. Que pena. Se tivesse acabado de cair, eu ainda tinha um plano. Mísseis Arar, AIM-92. Com um avião como este, nenhum fragmento restaria. Não posso aceitar isso. Como ferramenta da organização, sempre segui ordens fielmente, mas fui traído. Eu costumava ser tão leal, que completaria minha missão mesmo que meus superiores me ordenassem a morte. Agora que minha lealdade foi pisoteada, estou questionando a organização e minha própria vida. Se eu tiver outra chance na vida, não serei uma ferramenta para os outros, mas viverei para mim mesmo. Se eu puder usar essa habilidade, experiência e conhecimento em meu próprio benefício, certamente alcançarei algo. Rezei, constantemente tomando as medidas necessárias para sobreviver até o fim. Abrindo os olhos, vi o templo. Se alguma coisa, ele se assemelhava ao Partenon. Era uma antiga estrutura de pedra branca. Naquela situação, não havia esperança de resgate. Seria um sonho? Não, isso está errado. Tudo até agora era realidade. Você é um assassino de classe mundial, mas não percebeu e foi assassinado. Puf, he. A mulher de cabelos e túnica brancos sorriu. Não. Não apenas seus cabelos e roupas, mas sua pele, seus olhos. Tudo era branco e incrivelmente belo. Cada elemento era moldado em proporções áureas, uma existência perfeita demais e sobrenatural. Mas o que havia com seu tom brusco, que minou completamente sua visão no momento em que abriu a boca? Você poderia explicar um pouco mais? Eu invoquei sua alma do além. E eu sou uma deusa. Uma deusa invocaria especificamente os mortos, e até mesmo conversaria e riria. Considerando o número de mortos, os deuses são tão numerosos quanto as estrelas, ou estão simplesmente entediados? Ou há um significado especial por trás de me invocar? Você acertou em cheio nessa última parte. Normalmente, almas contaminadas são branqueadas e recicladas o mais rápido possível. Nós também não somos ociosas. Desde o início, eu vinha tentando verificar a veracidade do que a deusa disse, baseando-me em suas expressões faciais, na cadência de sua voz, em seu suor e em outros fatores. No entanto, tudo parecia artificial, como se ela soubesse exatamente o que eu estava tentando interpretar. Era perturbador, como se alguém estivesse encenando meus próprios truques. Eu conhecia truques semelhantes,
mas não conseguia executá-los com tanta perfeição. Estava além do controle humano. Pelo menos, esse fato confirmava que o ser diante de mim não era humano. Então, me diga por que você me chamou. Que inteligente. Você tem uma escolha. Quer branquear sua alma e renascer como um estranho, e então nascer? Ou aceita minha missão em troca de preservar seu conhecimento e experiência atuais para a vida após a morte? Escolher a primeira opção me tornaria outra pessoa e não mais eu mesmo. Escolher a segunda seria, de certa forma, sinônimo de continuar esta vida. A oferta era tentadora. Era precisamente porque eu havia me usado como uma ferramenta mortal o tempo todo, apenas para ser traído e morto pelo meu mestre, que eu não pude deixar de me arrepender no momento final. Eu poderia recomeçar. Basicamente, se você considerar por que a deusa me escolheu, só existe um tipo de pedido. Uma tarefa nada agradável. Seu suposto pedido: será que você quer que eu mate alguém? Ainda bem que podemos ser breves. Você é uma alma que eu escolhi. Peço que assassine o herói no mundo das espadas e da magia, 18 anos depois do seu nascimento. Um mundo de espadas e da magia, 18 anos depois do seu nascimento. Um mundo de espadas e magia? Um herói? Isso não é imaginário? Enquanto eu questionava, informações sobre aquele mundo inundaram minha mente. A estrutura do mundo, a definição de magia, a cultura daquela época, o nível de tecnologia, tudo sobre o herói. Entendo. Isso é diferente do meu mundo. Um herói deveria ser um herói, certo? Por que ele precisaria ser morto? 16 anos depois, após o herói derrotar o rei demônio e salvar o mundo, ele usará seu poder para ganho e desejo pessoal, mergulhando o mundo no mundo. Ele usará seu poder para ganho e desejo pessoal, mergulhando o mundo no caos. Seus métodos serão ainda mais implacáveis que os do rei demônio, e de fato serão. E assim, 18 anos depois, o mundo será destruído. Então, peço que o matem. Isso significa que o herói não será mais necessário depois de derrotar o rei demônio? Senti uma certa familiaridade com ele. Contanto que ele não se comporte mal, podemos deixá-lo em paz, mas o problema que ele causou é insuportável. Estou furioso. Existe um mundo onde existe uma tecnologia chamada magia, e alguns humanos possuem habilidades furioso. Existe um mundo onde existe uma tecnologia chamada magia, e alguns humanos possuem habilidades físicas superiores a este mundo. O nível tecnológico está em algum lugar entre a Idade Média e os tempos modernos, mas a magia é excepcionalmente avançada. Você quer que eu reencarne lá para matar o herói? O herói que matou o rei demônio não é mais necessário, então ele está descartado. Então, a próxima pessoa que não seria mais necessária não seria eu, o assassino do herói? Eu te disse, contanto que ele não se comporte de forma travessa, podemos deixá-lo em paz. Além disso, você não tem tanto poder. Se eu te desse esse tipo de poder, não teria te escolhido desde o início. A deusa colocou a mão sob meu queixo e sorriu sedutoramente. O assassino foi escolhido porque, dentro do reino humano, o único que pode matar o herói não é um guerreiro, um cavaleiro ou um mago. Apenas um assassino pode fazer isso. Então, eu tenho que usar um corpo humano normal para matar um monstro que transcende as normas? A razão para isso já estava gravada em minha mente pelas informações que a deusa acabara de me dar sobre o mundo. Humanos nascidos neste mundo têm seus limites. Heróis, no entanto, transcendem esses limites, possuindo superioridade desde o nascimento. Além disso, a suposta deusa não pode criar casos especiais além do herói, e apenas um herói pode existir por vez. Se um herói perde o controle, ninguém pode detê-lo. Em termos de batalha, ninguém pode se igualar ao herói. Então, é por isso que o assassinato é necessário. Eu entendo o quão ultrajante o suposto herói é. E deixe-me dizer, simplesmente matá-lo é possível. Mas isso requer desempenho humano quase máximo. Bem, eu vou te ajudar, matá-lo é possível, mas isso requer desempenho humano quase máximo. Bem, eu vou te ajudar com isso. Podemos atingir as especificações humanas teoricamente mais fortes, e você pode escolher entre habilidades que devem ser determinadas aleatoriamente. Inúmeras habilidades surgiram em minha mente. No mundo das espadas e da feitiçaria, as pessoas nascem com no máximo 5 habilidades. Poder escolher livremente entre uma infinidade de habilidades é uma grande vantagem. Você não só pode selecionar habilidades poderosas, como também combiná-las para criar efeitos extraordinários. Você não pode escolher por mim? Não sou boa em pensar em coisas triviais. A ideia de usar minha escassa força para reunir algo me dá arrepios. Vou te dar 3 dias, então faça sua lição de casa antes de escolher. A premissa é que esteja disposta a aceitar minha missão. Antes disso, quero perguntar algumas coisas. Pelas informações que obtive, parece que a deusa não pode interferir muito no mundo. Mas me deixar reencarnar de outros mundos não conta? Sim, não importa. Acontece que a alma é insuficiente, e é suplementada por outros mundos. Acontece que a alma não é branqueada o suficiente, e as memórias e o conhecimento são deixados para trás. Você simplesmente tem um corpo de alto desempenho, e por acaso possui uma habilidade poderosa. Infelizmente, dentro desse escopo, não importa o quanto um mortal lute,
ele não pode te derrotar. Então, ela pretendia, em última análise, assumir o controle desse assunto dentro do possível escopo das regras normais. Em seguida, você me disse para agir dentro de 18 anos. Posso cuidar dele quando estiver pronta? Ah, isso não é possível. Pelo menos espere até que o herói mate o Rei Demônio. O Rei Demônio exige que o herói o mate, então se você fizer isso, o mundo será destruído. Próxima pergunta. Quantas almas como eu foram atraídas para cá por iscas semelhantes e reencarnaram? É difícil imaginar que eu seja a única reencarnada a assassinar o herói, preservando minhas memórias. Se eu fosse a deusa, teria preparado mais algumas peças para maximizar minhas chances de sucesso. Ah, como esperado de um assassino renomado, você vê as coisas claramente. A resposta é não. Pelo menos por enquanto você é a única. Mesmo com meus vastos poderes, não posso criar muitos acidentes. Por enquanto. Finalmente, você quer salvar o mundo ou quer matar o herói? Se for a primeira opção, se eu puder salvar o mundo sem matar o herói, então tudo bem. Claro. O que eu busco é salvar o mundo. Sim. Se eu puder salvar o mundo sem matar o herói, tudo bem também. Se você conseguir. A deusa sorriu significativamente. Eu entendo. Aceito esta incumbência. Estou disposta a reencarnar em um mundo de espadas e feitiçaria. Tenho um pedido. De preferência um com riqueza moderada. Preciso de um ambiente onde possa aprimorar minhas habilidades e meu físico. Certo, não se preocupe com isso. Afinal, você reencarnará na família dos assassinos mais poderosos deste outro mundo, herdeiros da família Turhad. Então, por favor, se esforce para atingir o ápice de suas habilidades humanas. Assim que suas habilidades forem decididas, eu a reencarnarei. A deusa desapareceu, e eu ri. Nunca pensei que ainda estaria envolvida em assassinatos após a reencarnação. Embora eu tenha jurado viver para mim mesma na minha próxima vida, desta vez, me tornei instrumento de outra pessoa desde o início. É realmente irônico. Mas não vou reclamar. Tenho 18 anos de sobra. Meu próximo assassinato deve me permitir aposentar-me e receber minha recompensa pelo resto da vida. Desta vez, viverei por minha própria vontade, buscando a suposta felicidade e alcançando-a. Volume 1, Capítulo 1. Escolha de habilidades do assassino. Passei um dia revisando cada habilidade que me veio à mente. Isso porque eu precisava não apenas entender as habilidades, mas também entender profundamente o mundo em que eu renasceria. O número de habilidades era impressionante. 123.851. Em um mundo de espadas e feitiçaria, as pessoas nascem com habilidades inatas. Muitas habilidades também pareciam inúteis. Coisas como imitar sons de animais, lavar pratos, trocar de roupa rapidamente e vestir-se de mulher estavam todas lá. Havia 5 níveis: S, A, B, C e D. Cada um com uma chance de obter uma. S, 1 em 1 bilhão. A, 1 em 1 milhão. B, 1 em 10 mil. C, 1 em 100. D, 1 em 100. Como cada nível tinha sua própria probabilidade determinada, teoricamente, habilidades de todos os níveis poderiam ser adquiridas. No entanto, a chance de atingir um rank S é de apenas 1 em 1 bilhão, e a chance de adquirir todos os 5 níveis de perícia é 1 em 100 quintilhões. A seleção de perícias é inestimável, já que a maioria das pessoas possui apenas uma perícia de rank D. A chave para a seleção de perícias é escolher a perícia de rank S mais poderosa. E as demais perícias existem para complementar essa perícia de rank S. 1 em 1 bilhão não é exagero. Todas as perícias de rank S são incrivelmente poderosas. Perícias de rank S possuem o poder de transformar alguém em um herói simplesmente por possuí-las. Por exemplo, invocação de espada mágica, invoca uma espada mágica com base no poder do usuário e a empunha. Pode parecer banal à primeira vista, mas o poder da espada mágica invocada é realmente extraordinário. Algumas capazes de dividir uma montanha com um da espada mágica invocada é realmente extraordinário. Algumas capazes de dividir uma montanha com um único golpe. Espírito sagrado de luta envolve o corpo com uma aura divina que irradia luz dourada, aumentando significativamente o poder de ataque, a defesa e a velocidade. O aumento é impressionante. Com esta habilidade, até uma criança poderia destruir uma carruagem com as próprias mãos. É incrivelmente versátil, então se você estiver hesitante, esta é a escolha certa. Marca de subordinado. Toque a testa do oponente, imprimindo uma marca, e assim, controlando-o. Você pode ter quantos subordinados quiser, absolutamente obedientes quanto quiser. No entanto, ao inscrever esta marca, há um teste de resistência mágica, e o conjurador deve possuir poder mágico maior que o do oponente. Criação de monstros. Cria monstros a partir de uma variedade de materiais e os utiliza. Basicamente, usa cadáveres combinados com pedras mágicas para organizar livremente um exército de monstros. É uma habilidade verdadeiramente onírica. Estes são apenas exemplos. Existem dezenas de habilidades de classificação S. Ao escolher uma habilidade, a primeira coisa a considerar é o poder de fogo. O chamado herói é tão extraordinário que nem mesmo o poder de fogo normal pode feri-lo quando despreparado.
No mínimo, você precisa de poder de fogo suficiente para matar o oponente com um ataque de poder de fogo máximo quando ele estiver despreparado. Em segundo lugar, ele precisa ser versátil e aplicável. Como você está tentando matar o herói, qualquer situação imprevista pode ocorrer, e a falta de versatilidade e aplicação não é solução. Com base nessas considerações, a habilidade que escolhi foi Super Recuperação. Esta é a única. Rank S. Super Recuperação. Aumenta a força física, poder mágico, poder de autocura, etc., aumentando todas as habilidades de recuperação. Inicialmente, o multiplicador é de 100 vezes, e a taxa de recuperação aumenta com a proficiência. Pode não parecer grande coisa no início, mas quem sobrevive é aquele que consegue continuar correndo. Reabastecer constantemente a munição, conhecida neste mundo como mana, também é incrivelmente atraente, sem a preocupação de ferimentos ou doenças. Além disso, só é necessário dormir um pouco. Uma recuperação física mais rápida permite mais exercícios, e de acordo com as regras deste mundo, a recuperação é a maior vantagem. Se eu não tivesse recebido a informação da deusa, provavelmente não teria escolhido esta perícia. Quanto às perícias de nível A, vou deixá-las de lado. Nível A. Tecelão de feitiços. Permite a criação de magia. No mundo em que estou reencarnando, a magia é uma dádiva dos deuses, e a magia disponível é limitada a aproximadamente 100 tipos criados pelos deuses. No entanto, com esta perícia, você pode criar novas magias. É como colocar infinitas possibilidades ao seu alcance. Esta perícia me permite utilizar da melhor forma o conhecimento avançado de química disponível neste mundo. Quando escolhi Super Recuperação, ela automaticamente se tornou uma perícia de nível B. Nível B. Superação do limite de crescimento. Todos os limites de crescimento são eliminados. Pode parecer poderosa, mas esta perícia por si só não tem sentido, por isso é relegada ao nível B. Para pessoas comuns, quebrar limites não é algo que possam fazer. Afinal, em um mundo de espadas e magia, nem mesmo uma vida inteira permitiria que elas fossem alcançadas. Mesmo assim, com Super Recuperação, eu poderia cultivar com resistência infinita, e essa habilidade realmente brilharia. Para o Rank C, priorizei a versatilidade e escolhi Taijutsu, obtendo o talento e o aprimoramento de Taijutsu. Embora seus efeitos sejam ligeiramente inferiores aos de esgrima ou lança, um assassino precisa dominar todas as armas, então mesmo com um aprimoramento significativo, habilidades que dependem apenas de dominar todas as armas, então mesmo com um aprimoramento significativo, habilidades que dependem apenas de uma arma específica, não são necessárias. Colocar isso no Rank D? Será que os deuses não têm bom gosto? Além disso, escolhi um item interessante no Rank D. Embora não seja poderoso, ele pode ser transformado pela forma como o uso. À primeira vista, parece uma habilidade comum e simples, mas tenho certeza de que se tornará um trunfo. Além das habilidades, você também deve decidir sobre o atributo mágico. Neste mundo, existem 4 atributos básicos: terra, fogo, vento e água, além dos raros atributos luz e escuridão. Você nasce com um dos 6 atributos, e às vezes, possui ambos. A magia é um presente de Deus. Ao usar cada atributo repetidamente, novas magias surgirão em sua mente e se tornarão utilizáveis. Quanto a mim, escolhi todos os atributos. Atributos raros não podem ser usados. Então os 4 atributos básicos podem ser usados. Além disso, há uma desvantagem. Se você puder usar vários atributos, a velocidade de aprimoramento será reduzida pela metade. Como a velocidade de aprimoramento é reduzida pela metade, posso simplesmente dobrar a prática. Como tenho 100 vezes mais poder de recuperação, não será difícil para mim. Em vez de focar na desvantagem de reduzir minha velocidade de maestria pela metade, priorizo as vantagens de utilizar todos os 4 atributos. Passei 2 dias decidindo sobre as perícias e os atributos mágicos, mas não pretendo convocar a deusa. Mais um dia de estudo pode resultar em uma combinação melhor. Apesar do meu dia de deliberação, decidi pelos 5 que escolhi ontem. Aumente suas habilidades básicas com Super Recuperação e superação do limite de crescimento. Depois, aprimore seus movimentos com perícias físicas. Utilize magia de todos os atributos. Depois use o poder de tecelão de feitiços para criar magia para adicionar à sua mão. E use a última perícia como um trunfo. Com as perícias e a experiência da minha assassina, posso garantir que não há combinação melhor. A deusa apareceu. Parece que você encontrou uma combinação que lhe satisfaz. Bem, eu não encontrei uma solução melhor. Super Recuperação é básico demais para um Rank S, e encontrei uma solução melhor. Super Recuperação é básico demais para um Rank S, e Rank A também não é particularmente impressionante. Quanto ao Rank D, eu tinha esquecido que existiam tais habilidades. Honestamente, humanos são realmente interessantes. Você está sendo sarcástico? Estou te elogiando. Afinal, simplesmente acumular habilidades poderosas e fáceis de entender não derrotará um monstro como o herói, que acumulou 30 delas sem limites. As proezas físicas e mágicas do herói já são excepcionais,
E ele possui 30 habilidades inatas de rank SA. Heróis já são excepcionais. E ele possui 30 habilidades inatas de rank SA, das quais pelo menos 5 são de rank S. Como mencionei no conhecimento que adquiri, eu entendo o poder excepcional das habilidades de rank S. Confiando em combate, não importa o quanto eu lute, não consigo vencer. No entanto, com treinamento e preparação cuidadosa, o assassinato deve ser possível. Escolhi essas habilidades porque estava obcecado em como matar o herói, que possuía 30 habilidades de rank SA, liberando sua sinergia ao máximo. Venha, é hora de reencarnar. Já que você está renascendo como um bebê com seu conhecimento e personalidade atuais, provavelmente se sentirá um pouco sobrecarregada. Ei, por favor, tenha paciência comigo. Mas você não vai se entediar com a família assassina, Turhad. Sua mãe é uma beldade, então não faça cara de safada enquanto estiver amamentando. Isso vai assustá-la. Além disso, tenho um conselho. É desagradável para crianças falarem nesse tom, então é melhor mudar isso agora. Sem esperar por uma resposta, a deusa estalou os dedos. Meu corpo gradualmente se transformou em partículas de luz. Em seguida, eu renascerei. Espero que a família assassina, Turhad, me forneça a nutrição necessária e um ambiente onde eu possa me exercitar. Volume 1, Capítulo 2. O assassino. Aprende as instruções da família e as regras da família do assassinato. Alguém me limpou e me envolveu em um pano macio. Agora que a deusa mencionou reencarnação, meu tom de voz pode ser desagradável. Vamos mudar o ar maduro que eu costumava soar. Tentei me mover, mas não consegui exercer a força que queria. Minha visão estava embaçada quando abri os olhos. Lentamente, eles entraram em foco. Uma bela mulher de cabelos prateados apareceu, me segurando. Ela estava batendo vigorosamente em minhas costas, dizendo: "Esta criança não vai chorar tão cedo." Parecia que eu não conseguia me conter. Cedi à vontade e comecei a chorar. A mulher me abraçou com força. Minha adorável Lugu. Bem, meu nome, eu acho, é Lugu. Meu pescoço ainda nem tinha crescido. Então eu não conseguia olhar ao redor. Mas a julgar pela saúde da figura que parecia ser minha mãe, pelas fraldas do bebê e pelos vários móveis que eu podia ver, eu podia dizer que vinha de uma família rica. Eu me perguntava se a deusa havia me dado a informação que eu conseguia entender em sua língua. Nesse momento, a voz da deusa ecoou em minha mente. Para confirmar a situação, esta é uma oferta especial apenas para hoje. Você precisa aprender bem o idioma. Passos foram ouvidos e várias pessoas entraram na sala. O bebê nasceu em segurança, Aisley? Sim, Kian. É um menino saudável. Kian. Esta criança será criada como um Turhad? Este país precisa de Turhades. Alguns problemas só podem ser erradicados por meio de assassinato. Eu não quero isso. Receio que até esta criança nos deixe como Lufu. Ficar mais forte pode evitar isso, e os erros não se repetirão. Não quero perder meu filho novamente. A voz era áspera e implacável, mas havia um toque de ternura por trás dela. Presumivelmente, a pessoa chamada Lufu é meu irmão ou irmã. E alguém já morreu em decorrência da profissão Turhad. Nascer em uma família envolvida em profissões perigosas não é necessariamente uma coisa ruim. Na minha vida anterior, como assassino, minhas habilidades e conhecimento limitavam-se a matar oponentes com força física dentro da faixa humana, e sem conhecimento, limitavam-se a matar oponentes com força física dentro da faixa humana e sem poderes mágicos. No entanto, a família assassina de Turhad deveria ter suas próprias habilidades únicas para matar oponentes com poderes mágicos, e é isso que eu mais desejo. Além disso, sendo de uma família aristocrática, a vida abastada facilitou a obtenção do ambiente e do tempo necessários para o treinamento. Tian, eu te ouvirei. Mas se eu perder esta criança, nunca mais estarei nesta família. Eu prometo a você, não deixarei Luge morrer. Minha mãe me abraçou e beijou eu prometo a você, não deixarei Luge morrer. Minha mãe me abraçou e beijou meu pai bem na minha frente. Depois, ambos me beijaram na bochecha. Quando soube que havia nascido em uma família de assassinos, não esperava o amor dos meus pais. Não esperava que eles fossem tão respeitáveis. Para alguém criado por uma organização, o amor era apenas um adereço, um mero espetáculo, usado em intrigas desde que eu tinha idade suficiente para entender. Mas, por algum motivo, o amor que meus pais demonstravam um pelo outro e por mim era um tanto constrangedor. Eu realmente sentia que era um amor nobre e verdadeiro. Talvez aqui eu pudesse aprender o que é o amor. Assassinato não exige isso. Mas viver como um ser humano, não um mero adereço, exige. 5 anos se passaram desde que renasci. Aprender a linguagem e a escrita através do corpo de uma criança leva tempo. E levei 2 anos para aprender direito. Mesmo assim, ainda é rápido demais em comparação com uma criança normal. Graças a isso, meus pais e criados clamaram para que eu fosse uma criança prodígio. Inicialmente, tentei suprimir meu crescimento para evitar parecer estranho. Mas não importava o quão precoce eu fosse. Aqueles ao meu redor simplesmente se divertiam com minha natureza inocente. Então desisti. No entanto,
A única maneira de me comportar como uma criança foi na minha fala e comportamento. Agir como a criança ideal que meus pais imaginaram foi em parte para manter um ambiente confortável. Mas, surpreendentemente, também foi porque eu havia me apegado a eles. Quando completei 5 anos, eu já conseguia fazer mais. A super recuperação foi uma grande bênção para mim. Meu corpo jovem se cansa facilmente, mas eu me recupero assim que me canso. Meus músculos se recuperam rapidamente, e os benefícios do meu treinamento se refletem rapidamente. Minha força está em um nível diferente da de outras crianças da minha idade. Atualmente, estou hospedado no escritório. O escritório da família Touhard, que mantém um registro excepcionalmente rico de nobres e coleciona livros do mundo todo, contém uma riqueza de informações fascinantes. Os segredos da família Touhard são mais profundos do que você pode imaginar. A família Touhard, uma família de assassinos, é uma família baronial do Reino de Alban, uma das 4 grandes nações do continente. Os barões têm uma posição relativamente baixa entre a nobreza e não possuem grandes territórios. No entanto, a família Touhard é rica. Aparentemente, eles são renomados como os maiores especialistas médicos do Reino de Alban, comissionados pela família real e pelos grandes nobres para viajar pelo país, recebendo altos honorários por suas habilidades médicas excepcionais e cultivando conexões. Enquanto isso, eles se envolvem secretamente em assassinatos, uma prática reservada apenas à família real e a certos duques. Usando o disfarce de assassinatos, eliminam aqueles que representam uma ameaça à nação. Vida e morte. Ao controlar ambos, a posição do barão confere poderosa influência e riqueza. Nossos ancestrais foram ilustres. O negócio de assassinatos foi transmitido por 7 gerações e permanece intacto. Isso significa que a família Touhard guarda um segredo cuja exposição pode abalar os alicerces da nação. Para manter o segredo, não seria surpreendente se essa família fosse cortada pelo Estado a qualquer momento. Deveríamos encontrar uma contramedida. Bem, vamos parar por aqui por hoje. Depois de fechar o livro, alguém bateu à porta. Mestre Luge, o mestre está procurando por você. O tempo já acabou? Na família Touhard, desde a infância, eles ensinam a promover a atividade cerebral e a melhorar regularmente a aptidão física, complementados por exercícios de intensidade moderada e prática no uso de magia. A educação que eles oferecem é muito razoável. No entanto, após os 5 anos, o treinamento formal começa, e o limite é elevado de uma só vez. Vamos aprender alguns truques com meu pai hoje. Há muito o que aprender com ele. Parece que precisaremos usar as instalações subterrâneas hoje. Já fui proibido de entrar aqui antes. Luge, vou revelar os segredos das notáveis habilidades médicas e técnicas de assassinato da nossa família Touhard. Mas primeiro, por favor, compartilhe o lema da família Touhard. As habilidades Touhard são exclusivamente para a prosperidade do reino albano. Então, por que Touhard? As habilidades Touhard são exclusivamente para a prosperidade do reino albano. Então, por que as habilidades médicas de Touhard são benéficas para o país? Para salvar a vida de indivíduos talentosos. Exatamente. Não podemos criar nada, mas salvando a vida de indivíduos talentosos, aqueles que são salvos podem tornar o país um lugar melhor. Então, qual é o propósito das técnicas de assassinato de Touhard? Para curar a doença do país, removendo aqueles que são a fonte da doença precocemente para minimizar os danos. Sem hesitar, respondi ao lema da família Touhard que tantas precocemente para minimizar os danos. Sem hesitar, respondi ao lema da família Touhard que tantas vezes ouvi do meu pai. Salvar aqueles que são úteis ao país e matar aqueles que são prejudiciais. Controlar a vida e a morte trouxe prosperidade ao país. Isso mesmo. Se um nobre movido pela ganância iniciasse uma rebelião, mesmo que conseguíssemos reprimi-la, seria devastador, pois os cidadãos da nação se voltariam uns contra os outros. No entanto, conosco, podemos impedir que isso aconteça. Mesmo um guaxinim astuto, impune por lei, não pode escapar de ser assassinado. A lâmina de Touhard é usada principalmente contra os poderosos da nação. Os nobres detêm imenso poder neste país. Eles confiam nesse poder para escapar de ações legais e são habilidosos em autopreservação, tornando até mesmo a família real incapaz de agir contra eles. E se tal grupo de pessoas pode ser morto fisicamente com a lâmina de Touhard, a punição se torna irrelevante. Em seguida, adquirirei as habilidades necessárias para cumprir minha missão. Luge, qualquer prática de artes marciais, eventualmente começa a imitar a medicina. Isso mesmo. Para ferir uma pessoa efetivamente, é preciso ter um profundo conhecimento do corpo humano. As artes marciais são simplesmente métodos para compreender a estrutura do corpo humano, atacando de forma proativa e eficaz, explorando suas vulnerabilidades para ferir a vítima. Na minha opinião, os movimentos desses artistas marciais são mera brincadeira de criança. Eles sabem muito pouco sobre o corpo humano. No entanto, a família Touhard é diferente. Precisamente por causa de sua profunda compreensão do corpo humano, eles são muito superiores a qualquer outra pessoa em suas habilidades de matar. Neste mundo, os médicos são os assassinos mais eficientes. Indo para o subsolo, havia enormes prisões, com muitas pessoas presas.
Estes são prisioneiros condenados à morte, coletados do meu território e de outros. Eles também servem como material de treinamento para nossa família Turhad. Entendo. Pessoas cujas mortes são irrelevantes. Não há material de treinamento mais conveniente. Eles podem servir como modelos para habilidades médicas e também como treinamento para matar. Minha opinião sobre a família Turhad elevou-se um nível. Não é de se admirar que as avançadas habilidades médicas de sua família aprimorem suas habilidades de assassinato. Para aprender a curar e ferir, não há maneira mais eficiente do que desmantelar e reparar, ou ferir e depois matar. Se os médicos das minhas vidas passadas soubessem disso, certamente ficariam cheios de inveja. Eles querem testar novos medicamentos e procedimentos cirúrgicos em humanos, mas só podem usar cobaias. Se os médicos pudessem usar humanos como material didático, as técnicas médicas teriam avançado séculos. Lugo, você não está surpreso. Quando me trouxeram para cá, aos 5 anos, fiquei apavorado e até critiquei meu pai de uma perspectiva humanitária. Sinto resistência, mas logicamente, posso aceitá-la. Você é realmente talentoso, possui tanta inteligência e raciocínio lógico com apenas 5 anos de idade. Seu futuro é promissor. Sua primeira lição memorável no subsolo lhe ensinará a matar. Quero que você mate 5 pessoas. Eu lhe darei a faca, mas o método é com você. Você pode fazer o que quiser. A pessoa tomou relaxantes musculares e não consegue resistir. Agora vem a pergunta final. Quero que você considere o significado desse assassinato. Matar uma pessoa imobilizada. Até uma criança de 5 anos conseguiria com uma faca. Talvez queiram que eu aprenda métodos eficazes de matar através da prática, mas a importância ainda é fraca. Para se acostumar a matar, para evitar hesitações quando estiver de fato no campo de batalha, você precisa praticar matando mais pessoas primeiro. Isso mesmo. Como humanos, temos uma forte resistência à matança. É tão forte que até mesmo soldados no campo de batalha hesitam em matar soldados inimigos diante de suas vidas. De acordo com conhecidos militares, 1 em cada 3 recrutas consegue matar sem hesitação em sua primeira missão de combate. E muitos perdem a vida por causa da hesitação. Entendo. Vou aproveitar esta oportunidade para me acostumar a matar, para não hesitar quando estiver de fato no campo de batalha. Imediatamente me aproximei do condenado à morte imobilizado na sala, para onde meu pai me havia levado. Antes de fazer isso, tenho uma pergunta para o papai. Você pode perguntar. Por que você me criou com hesitações em matar? Os livros de histórias que minha mãe lia para mim falavam sobre a preciosidade da vida, e meu pai me ensinou a cuidar dos meus semelhantes. Todos esses são sentimentos que impedem matar. Na minha vida passada, a organização me ensinou que a vida humana não tem valor. Por isso, nunca hesitei em matar e nunca me senti culpado. No entanto, a família Turhad quer cultivar em mim um coração são e completo. É algo que me faltou na minha vida passada, algo que só adquiri neste mundo. No entanto, também sinto que isso embotou a lâmina em meu coração. Sem valores humanos comuns, não se pode compreender profundamente a mente dos outros. A humanidade é uma arma essencial para assassinatos. Além disso, não somos ferramentas, mas seres humanos. Não podemos simplesmente seguir ordens e matar. Devemos julgar por nós mesmos o que é benéfico para o país e agir quando convencidos. Você nunca deve se esquecer disso. Eu o criei para se tornar um assassino com coração. Alguém que sabe o que fazer. Eu entendo metade agora. E metade. Então, continuarei a ponderar. O calor que embota a mente se intensifica. Essa mudança é certamente bem-vinda, porque, ao contrário da primeira rodada, vivo como um ser humano, não como uma ferramenta. Então, deixe-me fazer o que devo fazer. Matar me faz hesitar, me faz sentir culpado. Esta é a primeira vez que hesito, e este é um ritual necessário para viver como Luke Turhad. Mas não vou fugir. Este é um ritual necessário para viver como Luke Turhad. Volume 1, Capítulo 3. O assassino ganha os olhos. Tenho 7 anos. Graças ao treinamento do meu pai e à combinação da super-recuperação com o autotreinamento, minha aptidão física melhorou ainda mais. Meu pai, usando seus conhecimentos médicos, examinava meu corpo com frequência e descobriu a existência da super-recuperação. Ultimamente, ele tem me treinado com base nisso. Hoje, estou fazendo treinamento de caça. Estou explorando as montanhas dentro do nosso território. Isso também me permite forragear. Caminhar e pular nas montanhas aumenta minha força e agilidade. A caça me ajuda a praticar a furtividade, o rastreamento e a arte de realizar uma única caça. Animais selvagens são muitas vezes mais sensíveis ao movimento do que os humanos. Se eu conseguir pegar uma presa selvagem desprevenida e matá-la com um único golpe, assassinar humanos se torna muito mais fácil. As montanhas incultas são intransitáveis, e a grama alta torna a caminhada um desafio. Escolho minha rota, observando cuidadosamente qualquer vestígio de presa para não perdê-la. A presa de hoje está decidida. Excrementos de coelho, frescos à medida que avançam. Traços de pegadas são deixados para trás enquanto eu avanço pela grama. Os coelhos em Alban são chamados de coelhos arte. Eles são do tamanho de cachorros grandes e são uma refeição farta.
Eu rapidamente corri por entre as árvores, envolvendo-me em energia mágica para fortalecer meu físico, transformando-me no vento. Eu ainda não sabia como lançar magia, mas já tinha aprendido seus usos. Ao longo do caminho, passei a pular de galho em galho. Usar um galho como apoio o quebraria, mas envolvê-lo com energia mágica no momento em que eu me afastasse o impediria de quebrar. Era uma sensação boa. Controlar a magia era tão fácil quanto respirar. Eu havia avistado minha presa. Cerca de 30 metros à frente, um coelho roliço cavava batatas doces. A favor do vento, seu cheiro não o alcançaria, mas os coelhos têm ouvidos aguçados e me detectariam se eu me aproximasse. Eu não conseguia me aproximar mais. Escondendo meus movimentos, pendurei-me no galho com as pernas e puxei o arco que prendia as costas. A corda especialmente feita estava tão esticada que nem um homem forte conseguiria puxá-la. Era um arco projetado para aumentar a força física. A flecha voou. E no momento em que a soltei, soube que tinha acertado o alvo. Como esperado, perfurou a cabeça do coelho, matando-o. Ok, isso completa minha conquista da manhã. Pulei da árvore e comecei a sangrar e desmembrar o coelho roliço. Depois o enrolei em casca de árvore e o coloquei na gaiola atrás de mim. No caminho para casa, também colhi algumas frutas, vegetais silvestres e cogumelos. Depois de uma quebra de parágrafo. Xiaolu, deixe a mamãe cozinhar hoje. Deveríamos ter combinado que eu cozinharia nos dias em que trouxesse uma caça para casa. Mãe, sente-se. Voltando para casa, imediatamente comecei a trabalhar na cozinha, preparando o almoço com a pesca do dia. Trata-se de desfrutar de comida deliciosa e nutrir o corpo. Para alcançar um corpo forte, você precisa entender de nutrição e prestar atenção à sua dieta. Atletas têm nutricionistas dedicados desde cedo, que fornecem educação alimentar completa e os ajudam a alcançar um corpo forte. Mesmo a família Turhad não sabe muito sobre educação alimentar. Então, a cada poucos dias, preparo minhas próprias refeições para obter os nutrientes de que preciso. Costumo tentar ouvir a mamãe, mas hoje não vou desistir. Afinal, a educação alimentar só tem um efeito significativo antes que o corpo esteja totalmente desenvolvido. Um corpo forte é a principal prioridade. Não importa quantas habilidades você aprenda, a força física é, em última análise, a chave. Minha mãe, com as bochechas inchadas, estava claramente furiosa. No momento em que eu me perguntava o que fazer, meu pai apareceu. Aisley, deixe isso com o Luger. Ele dominou rapidamente as técnicas da família Turhad e é igualmente habilidoso na cozinha. Ele não cozinha nada estranho. Isso graças aos seus excelentes ensinamentos. Não estou preocupada com a comida. Tenho certeza de que o Luger fará pratos deliciosos. Tenho orgulho de suas habilidades culinárias, mas seu fluxo constante de ideias brilhantes seria constrangedor para mim. Minha mãe estreitou os olhos para mim. Mãe, você está me elogiando demais. Eu nem sei cozinhar tão bem quanto você. Ah, seu filho não só tem talento para cozinhar, como também para bajular. Sério, Kian, você está exagerando. A cena de uma família feliz. Minha mãe sempre foi assim, e meu pai também demonstrava uma expressão gentil quando não estava trabalhando ou treinando. Não havia sinal de que ele fosse um assassino de sangue frio. Isso também prova seu status como um assassino de primeira linha. Ele permanece desprotegido até o momento da destruição de sua presa, muitas vezes parecendo gentil e desprotegido. No entanto, no caso de seu pai, parece que ele simplesmente adora a esposa e adora o filho. Estou fazendo uma sopa cremosa. Coelho, assim como frango, tem um sabor suave, complementando perfeitamente o tempero rico. A chave para sua delícia está no caldo rico feito com cogumelos shiitake secos caseiros e no creme feito com leite de cabra fresco desta manhã. Com cogumelos, raízes, leite de cabra e bastante coelho, esta sopa é perfeita para fornecer todos os nutrientes necessários para o crescimento. Aquela panela que o Lu fez para a nossa família é tão prática. Uma sopa rica e saborosa em poucos minutos é praticamente mágica. Me faz pensar o que eu fazia todos aqueles dias, quando passava horas fazendo sopa. Panelas de pressão não são mágicas. Eu só estava testando uma ideia que tive depois de ler um livro no meu escritório. O princípio por trás de uma panela de pressão é simples. Ela sela e aquece para evitar que gases e líquidos escapem, exercendo assim uma pressão acima da atmosférica. Fazer uma não é difícil. Mas para mim é mágica. O Lu Jie é muito inteligente. Eu entendo o conceito de pressão e os fenômenos que ela causam, mas nunca pensei em aplicá-lo à culinária. Um assassino precisa de uma mente rápida. Esses pais mimam seus filhos como um idiota, me elogiando por tudo, o que é constrangedor. Enquanto conversávamos, uma sopa espessa, branca e cremosa estava pronta. As cabras que compramos e criamos no ano passado estão produzindo muito leite, e com a abundância de leite e creme disponíveis, este prato foi escolhido. Papai e mamãe, por favor, sentem-se, vamos almoçar. A refeição da reunião familiar estava prestes a começar. Na família Turhad, o que era incomum para aristocratas, era sempre minha mãe ou eu que cozinhava, porque minha mãe adorava cozinhar. Há cerca de 2 anos, disse à minha mãe que queria cozinhar, e ela me ensinou com alegria. No entanto, ultimamente, ela tem estado obcecada em não ser superada pela culinária do filho.
e se tornou bastante competitiva. Não é muito certo um filho como eu dizer isso, mas acho que ela é uma pessoa muito jovem e adorável. Tudo o que peço é que ela não me trate como uma criança. Como antes, ela chegou a perguntar. Faz séculos que não amamentamos. A pequena Lu quer leite? Fiquei tonta. A refeição foi servida. Uma sopa cremosa com bastante coelho e cogumelos shiitake, acompanhada de salada e pão. Era uma mesa simples para um aristocrata. Este era o cenário típico na casa dos Tuhard. Pão e um prato principal, mais um acompanhamento, salada e sopa. O cardápio era basicamente assim, com uma sobremesa ocasional. A sopa especial de Xiaolu é realmente requintada. Pensar em um prato assim, Xiaolu talvez seja um gênio. Eu também acho. Esta sopa nem existe na capital. Ela venderia como pão quente se a servíssemos. Papai e mamãe estão exagerando. Este não é um prato particularmente sofisticado. Xiaolu está sendo modesto demais. A propósito, vamos servir este prato para o povo do território no Festival da Colheita deste ano. Tenho certeza de que todos ficarão encantados. Sim, concordo. Servir este prato para todo o povo do território também ficará dentro do orçamento do Festival da Colheita. Além disso, quero que se torne um prato famoso no território. O povo do nosso território deve adorá-lo. Vendo o quanto um pai adora seu filho, às vezes me pergunto, este homem é realmente o chefe da família assassina Turhad. No entanto, não me importo. Ser amado por essas pessoas, ser filho delas, não seria difícil para mim. Além disso, a alegria de jantar nesta segunda vida é uma dimensão completamente diferente da minha primeira. Eu era bastante habilidoso na cozinha na minha vida anterior. Ser chefe era um trabalho útil para me infiltrar em grupos onde minha presa estava, então eu o utilizava com frequência, até mesmo adquirindo as habilidades e a licença necessárias. Os pratos que eu preparava naquela época, e os que comia enquanto pesquisava, eram provavelmente melhores do que esta sopa cremosa. Mesmo assim, a refeição de hoje ainda era a melhor. Isso provavelmente se devia a um sentimento que eu não entendia pela primeira vez na vida. Depois de uma quebra de parágrafo. Depois do jantar, minha mãe levou a louça para a cozinha para lavar. É uma tradição de família que, se você não cozinha, é responsável por limpar. Meu pai me examinava com uma expressão séria. Uma vez por semana, antes do treino da tarde, ele verificava meu crescimento físico. Ele usava essa informação para determinar o conteúdo do treino. Você atingiu este estágio de desenvolvimento, então pode fazer uma cirurgia. Lugu, estou passando o olho místico de Turhad para você. Engoli em seco. Finalmente, eu só sabia disso pelas informações no meu escritório. Herdei os cabelos prateados da minha mãe, mas meus olhos não são dos meus pais. Os olhos da minha mãe são azuis brilhantes. Os do meu pai são cinzentos, e os meus são pretos. Isso porque os olhos do meu pai nasceram com uma mudança de preto para cinza. Esse era o olho mágico de Turhad. Essa cirurgia, que concede olhos especiais a outros, só foi realizada após experimentos em centenas de prisioneiros condenados à morte. Esse procedimento mágico é extremamente difícil, mas um sucesso produz olhos altamente eficazes. Pai, por favor. Você está com medo? Não, porque confio nas habilidades do meu pai. De fato, apesar de ser tão carinhoso e gentil durante nas habilidades do meu pai. De fato, apesar de ser tão carinhoso e gentil durante as reuniões familiares, meu pai é um verdadeiro mestre quando atua como Turhad. Eu sei disso. Não se preocupe. Vou garantir que a operação seja um sucesso. Meu pai, o chefe da família Turhad, já estava lá. Enquanto seu dever permanecesse, ele não falharia. Depois de uma quebra de parágrafo. Meu rosto estava enfaixado. Minha visão obscurecida pela escuridão. A operação foi concluída enquanto eu dormia. Graças à super recuperação, meu pai determinou que eu estava curado o suficiente para remover as bandagens. Ele removeu as bandagens e eu abri os olhos. A mudança na minha visão me surpreendeu. Minha visão havia melhorado. Não só eu conseguia ver objetos distantes, como também tinha visão dinâmica, permitindo-me ver claramente objetos em movimento, e visão profunda, permitindo-me perceber perto e longe. Além disso, agora consigo ver magia. Normalmente, a magia não pode ser vista a olho nu, apenas sentida superficialmente. No entanto, consigo ver vagamente a magia emanando do meu próprio corpo. Ao focá-la em um único ponto, consigo entender seus movimentos. Ser capaz de ver o fluxo da magia do meu oponente me permite discernir seus movimentos e contra-atacá-los rapidamente. É praticamente um olho trapaceiro. No entanto, como consigo ver tão claramente, meu cérebro está tendo dificuldade para acompanhar o aumento repentino de informações. Com o tempo, graças à super recuperação e avanço do limite de crescimento, meu cérebro deve ser capaz de absorver todas essas informações. Pai, eu consigo ver claramente. Então estou aliviado. Vou te ensinar essa técnica cirúrgica mais cedo ou mais tarde, Lug. Porque um dia, você vai usá-la essa técnica cirúrgica mais cedo ou mais tarde, Lug. Porque um dia, você vai usá-la em seus próprios filhos. Sim, com certeza vou passar adiante. Essa técnica secreta foi criada pelo chefe da família há 3 gerações. Na família Turhad, é um segredo de primeira. E tenho boas notícias.
Luge, o que você esperava finalmente está se realizando. Papai encontrou um mestre para ensinar magia? Era isso que eu esperava há muito tempo. Magia não se aprende sem um mestre. Como o professor precisa de qualificações especiais, nem meu pai nem minha mãe podem me ensinar. Por isso, mesmo sendo muito proficiente no controle do meu poder mágico, ainda não consigo usá-lo. Posso criar minha própria magia com a ajuda da tecelã, então, espero entender magia e usá-la o mais rápido possível. Bem, o professor estará aqui na próxima semana. Durante esse período, vocês precisam se preparar cuidadosamente para recebê-lo. Magia. Um poder que eu não tinha na minha vida anterior. Deveria ser a chave para matar o herói. Mas tenho um interesse puro. Estou ansioso para aprender magia. Volume 1, Capítulo 4. O assassino. Aprende magia. Minha mãe era uma pessoa bastante peculiar. Apesar de ser nobre, adorava cozinhar e era mais adepta da comida caseira do que de iguarias. Não se interessava particularmente por luxo, e suas joias e vestidos eram da mais básica qualidade. Dados os negócios externos da família Tuhard, evitava o fluxo constante de convites para chás e festas. Além disso, até costurava suas próprias roupas. Xiaolu, acho que este vestido combina com você. Haha, é muito fofo, mas acho que parece algo feminino, e não seria inconveniente para... Haha, é muito fofo, mas acho que parece algo feminino, e não seria inconveniente para se movimentar? Minha mãe me empurrou o vestido, esvoaçante e cheio de enfeites para mim. O estilo feminino me fazia relutar em usá-lo, mas o rosto da minha mãe ficava triste no momento em que eu falava. Então eu falava de forma indireta. Ei, Xiaolu, você não quer usá-lo? Desculpe. Eu me esforcei tanto para fazer isso. Eu só quero ver a Xiaolu usando, não importa o que aconteça, por favor. Minha mãe juntou as mãos, abaixando a cabeça e implorando. Acho que este vestido é para meninas. Ela continuou falando sem parar, então eu confessei. Mas acho que vai ficar perfeito na Lu. Mamãe admite que é roupa de mulher, né? Para o jantar de hoje, vou fazer o pato assado especial favorito da Lu. Nascido nesta família, eu entendo o amor de ser criado com amor paterno, e sou profundamente grato por isso. Então, eu me esforço para ser um bom filho para eles. Eu posso querer, mas este vestido parece tanto de uma menina. Minha mãe olhou para mim com os olhos marejados. Ok, use. Mas você tem que me ajudar a fazer o pato assado. Eu cuido disso. Enquanto a Lu está se trocando, eu chamo o artista. Se você estiver usando uma roupa bonita, você tem que desenhá-la. Eu não prometi tanto assim. Hoje é o dia em que meu professor de mágica vem para casa, certo? Prefiro que ele espere. É verdade. Que pena. Pensando que finalmente aprenderia magia, eu estava ansiosamente esperando sua chegada desde manhã. Mas agora, por outros motivos, eu esperava que ele chegasse logo. Assim que eu estava me tornando uma boneca de pano manipulada, minha professora de magia chegou. Graças a Deus. Mãe, você está satisfeita? Já era hora de eu vestir minhas roupas antigas de novo. Preciso ir encontrar meu mestre. Do que você está falando? Usar esta roupa. Eu a fiz só para isso. Sério? Lancei um olhar para minha mãe, e ela assentiu, agarrando minhas roupas velhas com força contra o peito para me impedir de roubá-las. Ela parecia encantada. Eu raramente ficava nervosa e estava perdida, o que provavelmente a divertia. Depois que os criados vieram me cumprimentar, fui para a sala de estar. Lá, uma jovem vestia vestes que claramente pertenciam a uma maga, acompanhada por uma assistente. Quando ela tirou as vestes, seus cabelos prateados esvoaçaram. Foi a primeira vez que vi cabelos prateados em alguém que não fosse da minha mãe. Achei a garota muito bonita. O problema era a idade dela. Provavelmente apenas uns 10 anos. Julgar pela idade era inapropriado. Até uma criança como eu poderia derrotar soldados comuns com facilidade. Na realidade, a magia que ela possuía era incrivelmente poderosa, superando em muito a do pai. Qualquer pessoa capaz de se tornar feiticeira era, sem dúvida, um nobre ou cavaleiro. Mas esse poder mágico devia vir de uma linhagem muito nobre. Embora houvesse exceções, pais sem poderes mágicos não podiam gerar uma criança com poderes mágicos, enquanto pais com poderes mágicos poderosos também podiam gerar crianças com poderes mágicos poderosos. Este país tradicionalmente valoriza aqueles com poderes mágicos, e quanto maior a posição da nobreza, mais poderosas linhagens eram misturadas, resultando poderes mágicos. E quanto maior a posição da nobreza, mais poderosas linhagens eram misturadas, resultando em descendentes poderosos. Em muitos casos, a força do poder mágico era diretamente proporcional à proeminência da família. Por essa razão, apesar de ser um nobre, o chefe da família Tuhad ainda tinha que executar pessoalmente assassinatos. Afinal, só um nobre podia matar um nobre. Quando o pai apareceu, pediu à garota que se sentasse no sofá, e ele mesmo o fez. Então decidi fazer o mesmo. Chá de ervas foi servido. Sinto muito incomodá-la por vir aqui com sua agenda lotada. Não se importe. Para Vicone, o renomado Tuhad é um benfeitor. Mesmo que ele também seja um ladrão. Haha, chamá-lo de ladrão é um grande problema. Ela mencionou renomado, com um significado enigmático.
Provavelmente se referia à história interna da nossa família. O número de pessoas que sequer conheciam a história interna era bastante limitado, mas não deveria haver nenhum nobre chamado Vicone no reino albano. Quem é ela, afinal? Então essa é a criança que será minha aprendiz? Ouvi dizer que era um menino. Sou um menino, com certeza. Usar essa roupa certamente cria essa impressão. Estou sem palavras para descrever minha mãe. Este vestido é o estilo da minha esposa. Ah, sim. Então, minha senhora sempre... Bem, não vamos falar sobre isso. Acho que seu filho é muito novo para aprender magia. Lugu é especial. Você pode não acreditar, mas esta criança tem apenas 7 anos, e já é mais talentosa do que a maioria dos meus subordinados, tanto em aparência quanto em espírito. Ele é um gênio, assim como a senhorita Tia. Se isso não tivesse vindo de Kento Had, eu poderia ter pensado que ele estava me mimando demais e recusado. Certo, vou lhe ensinar o básico em 2 semanas. No entanto, se o talento dele não for suficiente para pedir instruções a um gênio como eu, Tia Vecone, então ensiná-lo seria perda de tempo, e seu treinamento teria que parar imediatamente. Meu pai assentiu. Se eu não demonstrar meu talento, o mestre que finalmente encontrei desaparecerá. Não posso baixar a guarda. Não usamos a sala de treinamento dentro da casa, mas sim o pátio. Deixe-me apresentar. Sou Tia Vicone. Embora eu tenha apenas 10 anos, sou muito mais familiarizada com magia do que os adultos. Meu nome é Luguto Had, e preciso da sua orientação e instrução em magia. Tenho 7 anos. Sem problemas. Não importa o que você queira aprender. Primeiro precisa conhecer a força da sua magia. No fim das contas, se você não possui um certo nível de magia, é inútil te ensinar qualquer coisa. Disse Tia, preparando um objeto incolor, transparente, semelhante a uma conta de ensinar qualquer coisa. Disse Tia, preparando um objeto incolor, transparente, semelhante a uma conta de vidro. Lugu, você consegue controlar magia, certo? Aprendi com meu pai. Não seja educada ao falar comigo, parece tão rígida e distante. Afinal, a senhorita Tia é minha mestra. É verdade, relaxe. Magia já é exaustiva o suficiente. E você é tola o suficiente para se preocupar com detalhes além da magia. Lembrei-me do tom de Tia. Com seus cabelos prateados, sua aparência, e principalmente seu comportamento, ela tinha uma semelhança incrível com minha mãe. Entendo. Então, não use honoríficos. Então, o que devo fazer com essa conta? Parei de usar honoríficos, revelando meu verdadeiro eu, diferentemente do que acontecia na frente dos meus pais. Parecia a abordagem mais apropriada. Tia sorriu satisfeita. Segure-a e despeje sua magia nela até que ela acabe. Assim você saberá quanta magia você tem. Fiquei surpresa quando comecei a despejar magia. Esta bolinha de gude parecia ter a capacidade de acumular magia. Despejei um fluxo constante de magia, continuamente. A princípio, Tia assentiu e elogiou. Nada mal, mas depois de 1 minuto, começou a suar. Você está liberando tanta magia por 1 minuto e ainda consegue liberar? Que bizarro. Ainda tenho um pouco. Não era mentira, eu só tinha usado 1/5 da minha magia. A prova era que a magia que fluía não havia diminuído nem um pouco. Sim, então continue. Entendo. Continuei despejando minha magia e depois de 3 minutos, o rosto de Tia estava completamente tenso. Meu poder mágico é quase 1000 vezes maior do que o de uma pessoa comum. Tenho usado repetidamente, treinando continuamente até agora. Desde que aprendi sobre este mundo com a deusa, aprendi como aumentá-lo. Quanto mais você usa sua magia, mais ela aumenta. Mas mesmo se você a levar ao limite, é difícil dizer se aumentará em pelo menos 0,01%. Uma pessoa comum leva 3 dias para regenerar seu poder mágico esgotado. Se você usasse todo o seu poder mágico toda vez que ele recarregasse ao longo de 1 ano, ainda seria difícil dizer se seu poder mágico aumentaria em pelo menos 1%. E se você continuasse fazendo isso por 10 anos, você só aumentaria em 10%. Liberar poder mágico continuamente é incrivelmente cansativo, então ninguém consegue ser tão diligente. No entanto, no meu caso, super recuperação me permite regenerar meu poder mágico 100 vezes, tornando meu treinamento de poder mágico mais de 100 vezes mais eficiente. Como minha força física também se regenera incrivelmente rápido, a fadiga de liberar poder mágico não me incomoda. Teoricamente, posso triplicar meu poder mágico em 1 ano. Além disso, a taxa de recuperação de super recuperação aumenta com a proficiência, tornando-a ainda mais eficiente. Eu libero constantemente uma grande quantidade de poder mágico, então meu poder mágico inato já aumentou 1000 vezes. Sem superar o limite de crescimento, eu teria atingido meu limite de crescimento há muito tempo. Este é um dos motivos pelos quais escolhi super recuperação e superar o limite de crescimento. Não importa como você olhe, seu poder mágico é ridículo. Sim, eu tenho. Mas eu tenho uma capacidade enorme. A quantidade que eu libero não é tão fora do comum. No entanto, no final, isso só aumenta meu poder mágico retido em 1000 vezes. Embora a quantidade que eu consigo liberar de uma só vez aumente gradualmente com a prática, aumentá-la é muito mais difícil do que aumentar meu poder mágico. E é cerca de 5 vezes maior do que o de uma pessoa comum.
É por isso que me interesso por essas bolinhas de gude. Se eu pudesse pré-injetar uma grande quantidade de poder mágico na bolinha de gude, liberando tudo de uma vez quando necessário, eu poderia compensar mágico na bolinha de gude, liberando tudo de uma vez quando necessário. Eu poderia compensar o poder mágico instantâneo relativamente baixo liberado em comparação com minhas reservas existentes. Como se ecoasse meus pensamentos, a bolinha de gude rachou e rachou. Instantaneamente, o rosto de tia empalideceu e depois corou. Jogue isso fora. Com toda a força que puder. Jogue para cima com toda a sua força. Analisei todo o meu poder mágico para fortalecer minha resistência, arremessando a bolinha para o alto. Embora eu tivesse apenas 7 anos, minha força física havia sido bastante aprimorada pela educação excepcional da família Tuhard e pela super recuperação, sem mencionar o fato de eu ter usado 5 vezes o poder mágico de uma pessoa comum para fortalecer meu corpo. A bolinha de gude desapareceu em um instante e explodiu no céu distante, emitindo um enorme brilho azul. Felizmente, eu a joguei com toda a minha força. Se tivesse explodido perto da superfície, a força teria sido suficiente para destruir uma casa. Mesmo a explosão tendo ocorrido a uma grande distância, ela ainda sacudiu o ar, balançando a casa e quebrando várias janelas. As pessoas lá dentro, confusas com o que havia acontecido, estavam em comoção. Seu pai e sua mãe chegaram, e seu pai se dirigiu à tia. Senhorita tia, o que foi isso? Desculpe. Eu estava tentando medir o poder mágico de Lugu. Então foi Lugu quem fez isso? O olhar penetrante de seu pai perfurou tia. Não, ele não tem culpa. A culpa é toda minha. Não estou perguntando isso. Foi o Lugu quem causou isso? É isso que estou perguntando. Hã? É isso mesmo, mas a culpa não é do Lugu, é minha. Pode me culpar se quiser. Mesmo fingindo ser madura, tia ainda parecia uma criança. Ela tremeu e fechou os olhos. Provavelmente esperava um tapa na cabeça. Mas isso não ia acontecer. Porque seu pai não estava nem um pouco bravo. Incrível. Aisley, você ouviu isso? Sim, como esperado do nosso filho. Ele consegue fazer magia tão poderosa. Bem, mas não é adequado para assassinato. Na verdade, é mais adequado para uso em guerra. Senhorita tia, por favor, ensine a ele um feitiço adequado para assassinato. Sim. É. Você não está bravo? Bem, o primeiro feitiço do Lugue foi incrível. Graças a Deus tivemos a senhorita tia para nos ensinar. O pai e a mãe riram bastante e voltaram para casa. Ah, desculpe, meus pais são assim. Eles são muito calmos diante da adversidade. Tia teve muito cuidado na escolha das palavras. Bem, tia. Vamos mudar de assunto. Me diz onde eu consigo essas contas transparentes, ok? Elas são incríveis. Eu adoraria ter algumas. Elas são um bem precioso em nosso território. Itens como esse não podem ser compartilhados com ninguém em outro território. Por que você está estalando os lábios? Não, eu estava pensando que seria muito conveniente se eu pudesse obter uma grande quantidade. Eu poderia fazer uma arma poderosa. Para adquirir os meios para matar o herói, tenho conduzido uma extensa pesquisa, não apenas em termos de minhas habilidades mágicas e físicas. Uma delas é desenvolver armas de fogo. No entanto, obter a pólvora necessária tem sido um verdadeiro incômodo. Se eu estivesse apenas fazendo pólvora negra, poderia facilmente reunir os ingredientes e misturá-los eu mesmo. Mas com pólvora de alto desempenho, tanto reunir os ingredientes quanto misturá-los seria difícil. Nesse sentido, essas balas são realmente notáveis. O poder dessa explosão é comparável ao de um canhão de tanque. Não. Eu posso fazer algo comparável a um canhão naval. Você foi influenciado por seus pais em todos os sentidos. Mas, como eu disse, isso não pode ser passado para pessoas de outros territórios. Bem, de qualquer forma, não há como medir seu poder mágico. Basta saber que você tem o suficiente para fazer qualquer coisa. A propósito, quanto poder mágico você acha que ainda lhe resta? Bem, cerca de 2/3. Isso não é satisfatório. Mas um mago não depende apenas de poder mágico. Vamos para o próximo passo. Tenho uma pergunta para você, tia. O que é? Você não pode mesmo me dar essa conta? Não, de fato, tia. O que é? Você não pode mesmo me dar essa conta? Não, de fato, que pena. Pelo menos eu entendo uma coisa. Posso obtê-la indo ao território da tia. Farei o que for preciso. Se eu conseguir as coisas, a pólvora de alta performance e a liberação instantânea de poder mágico que é muito menor do que a capacidade, ambos os problemas serão resolvidos, e eu estarei fazendo um grande progresso no assassinato do herói. Agora, preciso me concentrar. Os preparativos estão completos. Finalmente, terei magia para usar. Volume 1, Capítulo 5. O assassino aprende magia. Tia trouxe uma nova pedra para substituir a bola de gude explodida. Medir o poder mágico pode causar uma explosão enorme. A magia é mais perigosa do que eu pensava. Portanto, também pode ser usada como uma arma poderosa. Só infundi-la com poder mágico já fez isso. Se eles se esforçassem mais para desencadear a explosão, o poder deveria ser ainda maior. Ótimo. Eu ainda quero aquela conta. Por que você está me olhando com tanta saudade? Eu não vou te dar. Só pensei em perguntar. Qual é o nome daquela conta? Pedra distante.
Parece que você pode desenterrá-la no território da tia, mas provavelmente há mais do que apenas ali. Vamos procurá-la. Luge, eu te darei de novo, mas você não pode ficar com a pedra distante. Desta vez, você tem que infundir uma pequena quantidade de poder mágico e devolvê-la para mim. Deveríamos usar a pedra que media o poder mágico, mas ela explodiu, então tivemos que começar de novo. Desculpe. Não, não precisa se desculpar. Foi um acidente. Vamos lá, infunda-a com poder mágico. Fiz o que me foi dito e devolvi a pedra distante. Tia a agarrou com força. Vamos começar com fogo. Ela rezou, e a pedra transparente brilhou em vermelho. Luge, seu atributo mágico é fogo. Há uma chance de ser de duplo atributo, então vamos tentar os outros atributos também. Quando ela terminou, a cor da pedra voltou a ser transparente, depois azul água. Ah, impressionante. Você também tem afinidade com água. É a primeira vez que vejo alguém com duplo atributo além de mim. É incrivelmente raro. Talvez você possa se orgulhar disso. O que foi isso agora? Nós estimulamos o poder mágico infundido na pedra feérica com cada atributo, e testamos se há alguma mudança. Se houver afinidade, ele mudará para a cor daquele atributo. Entendo. Então podemos tentar os dois atributos restantes também? Claro que podemos, mas nunca ouvi falar de ninguém com mais de 3 atributos, hein? Você tem afinidade com a terra? Não, com o vento também. 4 atributos. Um mago com todos os atributos. Existe mesmo uma pessoa assim? Afinal, foi a deusa que me fez escolher. Meu progresso será reduzido pela metade, mas posso usar todos os atributos. Então é isso. Agora que sabemos o poder e as propriedades mágicas, o que devemos fazer a seguir? É tudo tão inacreditável. Ufa! Mas sinto que estou começando a me acostumar. Nada que você faça me assusta mais. Vou te ensinar magia com cuidado. Assim que tia disse isso, ela se posicionou atrás de mim, sua mão esguia apoiada na base do meu pescoço. Escute. Você parece usar magia o tempo todo, mas magia é outra coisa. Para usar magia, você precisa converter as propriedades mágicas. Eu te ajudo com isso. A primeira vez que você converte propriedades, é uma experiência poderosa que ficará gravada na sua memória. Então, se você tiver um professor menos habilidoso, facilmente desenvolverá hábitos estranhos. Você não é um professor menos habilidoso, é? Prometo te dar uma primeira experiência melhor do que a de qualquer outra pessoa. Um poder incrível fluiu da base do meu pescoço. Estaria tia convertendo diretamente a magia dentro de mim, a fim de transformar a magia infundida na pedra distante? Concentre-se, começando com a terra, meu elemento preferido. Sinta as mudanças na magia com a sua pele, e depois, memorize-as. Segui suas instruções, fechando os olhos e sentindo as mudanças na magia dentro de mim. Gradualmente, saboreei a sensação da magia se transformando através da conversão. Era confortável e estimulante. Nunca tinha visto ninguém além de tia fazer isso, então não podia comparar, mas sua técnica parecia realmente excepcional. No entanto, mesmo esse conforto tinha seus limites, e tia soltou a mão dela. Você se lembrou, certo? Experimente. Obrigada por esta primeira experiência maravilhosa. Graças a ela eu entendi a essência. Assim, seguindo a orientação de tia, converti minha magia incolor em magia de atributo terra. Ainda é um pouco rudimentar. Mesmo uma grande quantidade de magia é inútil se você não puder convertê-la com flexibilidade. Normalmente, você só consegue atingir 60%, na melhor das hipóteses. Mas já que estou ensinando, a taxa de conversão deve ser de pelo das hipóteses. Mas já que estou ensinando, a taxa de conversão deve ser de pelo menos 80%. Somente magia que foi convertida pode ser usada em magia. Isso significa que qualquer magia que não tenha sido convertida está completamente perdida. Entendo. Não é de se admirar que meu pai tenha escolhido seu mestre com tanto cuidado. Um mestre mal treinado pode ensinar maus hábitos a um mago, e esse mago sofrerá com a perda da conversão de atributos pelo resto da vida. Eu mesma tentei e entendo a maestria da conversão de atributos sem esforço de tia. Um exemplo de primeira linha. Rapidamente me lembrei da técnica dela. Bem, não é tão fácil se você praticar. Leva anos. Nossa, você melhorou tanto. Porque eu tenho um bom modelo. Mesmo assim, ainda estou muito atrás de você. Onde estaria meu orgulho se você me alcançasse no primeiro dia? Sempre sou descrito como um gênio. Converter atributos mágicos é fundamental e profundo. Você precisa praticar todos os dias. Não tem fim. E como você tem 4 atributos, acho que será 4 vezes mais difícil. Incrivelmente, depois de dominar a conversão de atributos de terra, também adquiri vezes mais difícil. Incrivelmente, depois de dominar a conversão de atributos de terra, também adquiri uma compreensão geral de como usar os outros 3. Vou praticar gradualmente todos os dias. À medida que aumento minha magia de atributos de terra, padrões de texto desconhecidos surgem em minha mente. Ah, a julgar pela sua expressão, você aprendeu magia, não é? Isso é magia? Sim.
Quando você possui um certo nível de magia de atributos, você recebe revelação dos deuses e aprende magia. Aparece na minha mente, mas como eu a uso? Eu não conseguia nem pronunciar magia. Aparece na minha mente, mas como eu a uso? Eu não conseguia nem pronunciar as palavras sem sentido que estavam simplesmente reunidas. Enquanto energiza o poder mágico após a conversão de atributos, cante. Leia em voz alta as palavras que surgirem em sua mente. Observe. A bela voz de tia transformou as palavras que eu não conseguia ouvir em poesia. A pronúncia e a entonação eram completamente diferentes da língua deste país. Após o término do cântico, o bloco de chumbo se formou em sua mão. Esta é a primeira magia que surge com o atributo terra, a magia que cria chumbo. Quanto mais você usar magia, mais magia nova surgirá gradualmente em sua mente. Os deuses lhe concederão nova magia. Atualmente, eu criei chumbo macio, mas, após a têmpera, você também pode criar ferro duro. Ferro é realmente mais difícil, mas chumbo não é uma versão de baixo nível do ferro. No entanto, é interessante que a magia que você conhece mentalmente aumente gradualmente com o uso repetido de magia de atributos. Quero tentar, mas não consigo pronunciar este texto estranho, ou padrão. Por favor, me ensine a pronunciar o texto que aparece na minha mente. Bem, isso é o básico. A essência das runas mágicas é a pronúncia, porque a pronúncia correta afeta a precisão e o poder. Conversão de atributos e habilidades de entoação, ambos os aspectos são importantes, certo? Exige muito esforço. É problemático e tem pontos fracos. Muitas pessoas nem usam magia por causa disso. É verdade? Só de olhar para a magia de fazer chumbo que você usou agora, acho que é muito conveniente. Afinal, a magia de fazer chumbo que você usou agora, acho que é muito conveniente. Afinal, blocos de chumbo podem ser usados como armas, ao serem arremessados. E deveria haver magia mais conveniente. Eu disse que há uma fraqueza. Aqueles com poderes mágicos podem liberar o poder de 100 homens no campo de batalha. Isso porque eles se cercam de energia mágica, aumentando sua força física e defesa. No entanto, quando entoam um feitiço, eles infundem sua magia com esse poder, reduzindo sua força física e defesa às de uma pessoa comum. Isso é muito perigoso. De fato, é perigoso. Ficar indefeso ao alcance de uma arma é particularmente fatal. Mesmo assim, a magia ainda tem seu potencial. Além disso, ganhei o poder de criar magia através da tecelã. Então, não há necessidade de se arrepender. Existe magia de fabricação de chumbo, e até mesmo magia de nível superior pode criar ferro. Então, reescrevendo a magia da tecelã, não seria possível criar magia de fabricação de metal mais adequada para combate? Por exemplo, o titânio, com sua dureza quase semelhante à do ferro, mas com apenas cerca de 60% com sua dureza quase semelhante à do ferro, mas com apenas cerca de 60% do peso, é perfeito para armas. Ou o tungstênio, que é incrivelmente pesado e duro. Usar titânio para armas leves e resistentes de corte e tungstênio para lanças ou balas ultraduras e penetrantes aumentaria significativamente a eficácia em combate. Com a tecnologia desta era, as armas só podem ser fabricadas com ferro inferior, muitas vezes carregado de impurezas. O simples fato de ter armas de metal mais fortes disponíveis já ofereceria vantagens consideráveis. Criar algo do nada já é um feito por si só. Por exemplo, saltar alto e criar um metal extremamente pesado, derrubando-o, poderia gerar uma energia cinética incrível. Usar uma explosão de magia de fogo para lançar uma bala de magia de terra poderia simular uma arma de fogo. Se a pedra feérica pudesse ser criada magicamente, bombas de alta potência poderiam ser criadas a qualquer momento. Apenas um tipo de magia oferece tais possibilidades. Aprender outra magia deve despertar ainda mais ideias. Você está sorrindo há um tempo. O que houve? Sério? Desculpe, eu estava um pouco distraído. Só de pensar nisso me faz pular de alegria. Primeiro, é preciso dominar as runas mágicas, aprender a pronúncia e entoá-las perfeitamente. Somente dominando a perfeição da magia comum é que se pode aplicá-la. Tia deve ser capaz de me ensinar a pronúncia perfeitamente. Obrigado por acompanhar até aqui. Não se esqueça do like, se inscrever e compartilhar. Até o próximo. Grande abraço. Falou, valeu.